Mateus, capítulo 18. Vou abrir aqui a minha Bíblia. É a partir do verso 1 mesmo. A minha versão é a ARA, né? A Almeida Revista Atualizada. Eu vou ler, porque eu botei para gravar aqui para quem não pôde estar conosco, eu jogo lá no grupo. Eu sempre procuro botar os estudos, eu coloco no grupo lá, para quem não pôde vir poder estar acompanhando. Até porque tem alguns momentos que, como eu falei, às vezes a palavra é dividida em duas. Eu acho que a última vez que o Martins pregou, ele dividiu em duas também. Então, parece que 40 minutos é suficiente, mas às vezes não é, né? Então, para que ninguém perca nada, a gente joga lá. Então, vou ler aqui, porque vai ficar gravado, é melhor para quem estiver acompanhando, tá bom? Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se a gente voltar um pouquinho, eu vou continuar, tá? É Mateus 18 até lá embaixo. Mas só para a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que Jesus, no capítulo 17, ele tá em Cafarnaum. Então, Cafarnaum era a cidade sede do ministério dele. E Pedro, né, ele tinha sido confrontado em relação a pagamento de impostos do templo. Como é que funcionava isso, né? Você tinha os impostos que você pagava a Roma, e você tinha um imposto que você pagava ao templo, que era um imposto religioso. Então, só os judeus acima de 20 anos pagavam esse imposto, né? Inclusive, tem alguns estudiosos que usam essa passagem para defender a tese. Ela faz até muito sentido, de que a maioria dos discípulos de Cristo eram jovens abaixo de 20 anos. Por quê? Porque Cristo só pegou o imposto para pagar dele, que tinha 33, e de Pedro, que era maior de 20. Então, o mais velho provavelmente era Cristo, o segundo mais velho era Pedro, e os demais talvez não tivessem nem 20 anos. O que é interessante, né? Que hoje a gente tem na nossa cultura uma infância tardia, uma adolescência tardia, né? Adolescente de 30 anos, adolescente de 35 anos, né? Que mora com a mãe, né? Que ganha mesada. Então, aqui com 20 anos, esses caras já estavam caminhando com Cristo, alguns já tinham abandonado tudo para poder seguir Jesus, né? A gente vê Estevão era um jovem, também na eternidade, quando foi apedrejado em nome da fé em Cristo, né? José também era um jovem quando ele foi levado como escravo para o Egito. Então, a gente vê vários exemplos de pessoas, né, de tenra idade. Maria, quando foi anunciado a ela que ela teria um filho, muito provavelmente ela tinha aproximadamente 14 ou 15 anos, né? Então, assim, a maturidade naquela época chegava de uma forma muito mais rápida, né? E hoje a gente posterga ela cada vez mais. Mas, só para esclarecer, eu quis voltar no 17, porque o 18 ele começa, né, falando naquela hora, né? Que hora? Logo depois que Pedro foi lá para pagar o imposto, né, ele volta, então eles estavam reunidos ali com os discípulos, aonde? Em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro, né, que é onde eles tinham como uma sede, né, ali em Cafarnaum, e aí os discípulos estavam batendo boca, e estavam discutindo o quê? Quem é o maior? Aí Jesus, ele fala assim: olha, se vocês não se tornarem como crianças, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Aí ele continua: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e lhe fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão e o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. Eu vou dar uma pausa aqui, porque aqui é uma daquelas passagens que às vezes vocês podem pensar que era o coronel Dantas ou o irmão Dantas. É chato, né, cara? Por quê?
Porque ele toda hora fala que, olha, isso não é bem assim, né? Mas não é mesmo. Todas as vezes que a gente ouviu essa passagem assim, aqui, né? Inclusive, acho que eu já usei ela com o Arthur nesse contexto, né? Cara, é melhor você abrir mão de algo que te faz pecar para que você consiga andar com Deus do que você ficar abraçado com isso e morrer por causa disso. O princípio está correto? Está correto. Que é aquilo que te faz pecar, né? Se você não pode ter um celular, não tenha um celular. Por quê? Porque eu não tenho força suficiente agora, nesse estágio da vida, eu acesso sites de aposta online, eu acesso sites pornográficos. E às vezes, esses são os mais evidentes, né? Mas às vezes tem coisas mais supérfluas, tipo, eu fofoco, eu sou maledicente nas mídias sociais, né? E às vezes eu não estou me percebendo disso, eu não consigo usar essa ferramenta de forma produtiva, eu estou usando sempre para o mal, então é melhor se desfazer dela. Esse princípio está nessa passagem? Ele está nessa passagem, mas eu quero abrir os olhos de vocês que o contexto que Cristo está usando isso é outro. Tem um princípio aqui, abra mão daquilo que te faz pecar. Beleza, isso é um princípio. Mas ele está aplicando esse princípio em outro contexto. Qual é o contexto que ele está aplicando aqui? Como é que começa a conversa aqui? E isso, a conversa começa com os discípulos discutindo o quê? Olha, quem é maior? E aí Jesus fala assim, olha, tá vendo essa criança aqui? Se você não se humilhar como essa criança, o que é se humilhar? No caso aqui, ser humilde. O que é ser humilde no contexto original da palavra grega aqui? Ser dependente. Ser totalmente dependente. Ele está falando, olha, se vocês não forem totalmente dependentes como essas crianças, vocês de forma alguma vão conseguir entrar no reino. Por quê? Porque o pecado de Lúcifer, em tese, né, quando é narrado, né, isso dentro dos próprios evangelhos há um argumento sobre isso, né, para você não cair no pecado de Lúcifer, que era o orgulho. Quando você volta lá atrás e vê em Isaías e vê em Ezequiel, você vê esse mesmo princípio. Né? Alguém que queria se exaltar, alguém que queria se erguer acima de Deus. Ou seja, alguém que achava que tinha em si mesmo dons, talentos ou valor. Você tem um valor? Tem até canções, né? Você tem um valor. Mas essa canção é boa, porque ela dá um exemplo disso, né? Você tem um valor, vai, música. Santo se move em você. Por que você tem valor? Porque o Espírito Santo está em você. Você não tem valor em si mesmo. Em si mesmo é o contrário, nós não temos valor nenhum em nós mesmos. Quando a gente procura exaltação, a gente está afastando de nós o quê? O caráter de Deus. A gente está afastando de nós o quê? A dependência, o humilhar-se como criança. Então, Deus não pode ter um relacionamento conosco quando a gente se exalta. Então, o Cristo está tentando mostrar a eles, falando assim, olha, vocês estão se exaltando, né? E, na verdade, vocês deveriam se esvaziar e não se erguer. Por quê? Porque isso o Rodrigo até pregou sobre isso aqui umas semanas atrás, né? Isso aqui é um satanismo mascarado de outra coisa. Né? Quando você tenta se exaltar e coloca o caráter de Deus de lado e exalta um caráter luciferiano, vamos dizer assim. Só que ele continua. Ele deu esse exemplo, ele chama a criança, mas ele continua. Ele fala assim, olha, e você, né? Ele fala assim, ó, e vocês que fazem outros tropeçarem, era melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Então, o que ele está falando aqui? Aí, pessoal, como é que a gente tem que ler a Bíblia? Com contexto. Então, você vê que o grupo procura Jesus e fala assim, quem é o maior? Está discutindo quem é o maior. Aí Jesus vai primeiro dar uma cortada, fala assim, não, o maior é o menor. Então, aquele que quer ter um relacionamento comigo e com Deus, ele tem que se humilhar. Aí ele emenda uma conversa, ele fala assim, olha, porque vão ter pessoas, estou parafraseando para vocês entenderem, vão ter pessoas que por se exaltarem, fazem outros tropeçarem. Para quem que ele está se referindo? A quem ele está se referindo aqui? Que vem desde o contexto lá de Mateus 14, 15, 16. A conversa dele em relação às autoridades religiosas. Está falando, olha, são pessoas que se exaltam, né, e impõem diversos dogmas para que as pessoas tenham um relacionamento com Deus,
Eles mesmos não entram, Jesus fala isso um pouco antes. Ele fala, eles mesmos não entram e não permitem que outros entrem no reino dos céus. Essas pessoas aqui, né? Ai deles. Por quê? Porque eles estão fazendo os meus pequeninos, ou seja, aqueles que são dependentes, aqueles que se humilham, aqueles que se esvaziam, tropeçarem. E aí ele fala, olha, é melhor, se tem algo que está te fazendo tropeçar, é melhor você cortar e jogar fora. Vocês percebem que toda a vida, eu vou dar aqui 99% de certeza que você ouviu durante toda a sua vida que essa passagem é sobre pecados seus. Sim. Esse princípio está aqui? Tá. Mas essa passagem não é sobre isso. Porque qual é o contexto que ele está dizendo aqui? Olha, tem pessoas que se exaltam. Essas pessoas que se exaltam podem ser pedra de tropeço para você. Porque impõem dogmas, né? Impõem julgo em cima de vocês, que não é algo que vem de Deus, do caráter de Deus, do relacionamento com Deus. Então é melhor você fazer o quê? Corta fora. Ele está falando o quê? Ele não está falando de pecado do pequenino, ele está falando de relacionamento. Se submeter ao jugo de quem se exalta. Então é melhor você cortar esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque esse tipo de relacionamento está prejudicando o teu relacionamento com Deus. Acho que em algum momento, talvez eu tenha conversado com o Martins sobre isso em outro contexto. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso em outro contexto. Que às vezes, aliás, eu conversava com uma pessoa da minha sessão sobre isso em outro contexto. Essa pessoa, ela começou a ver certas incongruências em uma dogmática de uma vertente religiosa. Eu não sei se eu posso falar aqui. Mas ela começou a ver certas dificuldades na dogmática de uma vertente religiosa. Incoerências com a palavra, incoerências com o relacionamento com Deus. E eu falando sobre liberdade, falando, não, Deus te chama para um relacionamento, né, de liberdade. De um relacionamento onde você é chamado para enxergar que você tem pai. E nesse relacionamento de paternidade, né, você pode entrar na intimidade dele sem precisar de uma série de rituais, uma série de coisas que você tem que fazer, uma série de dogmáticas, de posturas dogmáticas que vão fazer você ser melhor ou melhor diante de Deus. Né? Você não precisa rezar X orações por dia, ou fazer X promessas por semana, ou jejuar, nada disso. Você faz todas essas coisas porque você entende que Deus te salvou e Ele te capacitou pelo Espírito para você ter um relacionamento com Ele. Então você faz isso movido pelo quê? Por um íntimo relacionamento de prazer e de senso de serviço, senso de missão. E não o contrário. O contrário seria você fazer essas coisas para tentar alcançar o mérito. Não, por causa do mérito que já foi alcançado por Ele na cruz e derramado sobre a tua vida, você faz essas coisas. Parece que é a mesma coisa, mas não é um sentido completamente oposto. Então Jesus está falando assim, olha, tem certas pessoas que impõem certos dogmas na tua vida, que isso está minando o teu relacionamento com Deus. Isso está te fazendo tropeçar. Ele usa essa palavra aqui. Então, se você está num relacionamento, eu vou chamar aqui de abusivo, tá? Num relacionamento religioso abusivo, é melhor você cortar esse relacionamento religioso abusivo do que manter, por teimosia, o relacionamento religioso abusivo que você tem e você não conseguir entrar no reino dos céus. Por que isso é importante? Porque aí vamos olhar para o contexto evangélico pós-moderno, né? Infelizmente, nem todas as igrejas que se dizem cristãs são cristãs. Nem todos aqueles que dizem, né, Senhor, Senhor, realmente conhecem a Deus. Né? O próprio Jesus fala isso, olha, quando chegar aquele momento, eu vou separar as ovelhas dos bodes. Aí o cara vai falar assim, mas eu preguei no teu nome. Eu curei enfermos. Eu expulsei demônios. Acho que é interessante a gente pensar nessa passagem que Cristo usa essa analogia. Vamos lá, se você vê um cara endemoniado e você impõe as mãos sobre, vê uma outra pessoa impondo as mãos sobre ele, orando em nome de Jesus e os demônios sendo expulsos, você tende a pensar o quê? Esse cara é de Deus, né? Jesus está falando, não necessariamente.
O que ele está tentando dizer assim? Olha, acho que Lutero falava sobre isso, né? Você pode ter sinais e prodígios dentro de uma congregação, mas não necessariamente quer dizer que aquelas pessoas realmente amam a Deus e estão fazendo a vontade dele. A árvore era conhecida pelo fruto. E fruto é aquilo que está lá em Gálatas. E lá você não vê expulsar demônios. Lá você não vê curar enfermos. Lá você não vê dar esmolas. Não, lá é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Né? Ou seja, uma série de características que tem muito mais a ver com caráter do que com o desdobramento de atividades, vamos dizer assim. Então, quando você olha para essa passagem, Cristo está falando assim, olha, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você segue. E quando a gente olha para a igreja moderna, você pode olhar uma série de congregações que você olha e vê sinais e prodígios, né? Caramba, eu acho que essa congregação é de Deus. E Cristo está te alertando, falando assim, olha, nem sempre é. Cuidado, observe primeiro se os frutos são os frutos dignos de arrependimento, conforme aparece no próprio Evangelho. Se são frutos dignos de arrependimento, então se renda e ande com aquela pessoa. E normalmente, um dos indicativos de que aquela congregação é uma congregação saudável é onde ninguém se enxerga acima de ninguém. Ninguém acha que é maior que alguém. Porque é disso que ele está tratando. Ou seja, quando você tem... eu sempre desgostei bastante disso. Tá? Eu já fui em vários eventos. Quando eu estava lá em São Paulo, a gente ia com o grupo da Associação Cristã de Cadetes, né? A gente ia em várias organizações de eventos interreligiosos, vamos dizer assim, dentro do próprio público evangélico, né? E quando chegava lá, eu me sentava com os garotos, né? Para participar da liturgia, e aí vinha alguém, não, pastor, vem cá, aí, o senhor não quer sentar aqui no... Aí eu, não, cara, eu quero ficar aqui. Né? Não, você não quer? Aí tinha umas cadeirinhas separadas, assim. Cara, se quer me matar, me chama para uma parada dessa, assim. Sinceramente. Porque eu entendi, eu estava pregando, por que eu estou aqui de frente para vocês? Pessoal, é só simplesmente porque é mais fácil de eu ensinar ou pregar olhando para vocês. Eu consegui dar ênfase a certas coisas. Eu não sou de forma alguma diferente de vocês em nada. Peco tanto quanto vocês, tenho falta de fé tanto quanto vocês, tenho dificuldades tanto quanto vocês. Né? Passo por senoides, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Né? E eu tenho os meus vícios com os quais eu tenho que lutar, eu tenho as minhas lutas diárias. Eu só tenho um chamado, qual é o meu chamado? Ensinar. Qual é o chamado dele? É evangelista. Qual é o chamado dele? É evangelista. Qual é o chamado dela? É louvar, é adorar. Qual é o chamado dele? Então, cada um de vocês tem um chamado. Quando a Thaís chega aqui, quando o Wendel chega aqui na frente e conduzem a adoração a Deus através das músicas, isso foi um dom que Deus deu para eles. Não quer dizer que eles são melhores, nem que são piores. Nós somos pecadores tanto quanto qualquer um de nós. Aqui, Jesus está lidando com uma situação de pessoas querendo parecer mais santas do que realmente são. Parecer mais íntegras do que realmente são. Ou melhores do que realmente são. Jesus nivela todo mundo e fala assim, ó, não tem ninguém diferente aqui. Todos vocês têm que se humilhar diante de Deus. Todos vocês têm que ser como criança. Agora, comece a olhar para o convívio de vocês e se existem pessoas com as quais vocês estão se relacionando que se acham mais do que são, que querem exercer dominância sobre a congregação. Cuidado, é melhor você se afastar dessas pessoas, porque essas pessoas estão colocando pedras no caminho de vocês, para que vocês tropecem. Eles mesmos não entram e não deixam que vocês entrem. Por que eu estou falando isso? Porque eu conversava com algumas pessoas na semana passada, como eu estava dizendo antes, né, que começaram a enxergar nas dogmáticas dos lugares em que frequentam dificuldade de harmonizar isso com o que está nas Escrituras. E a primeira coisa que eu falo é, bom, se não é de Deus, você faz o quê? Saia. Vamos lá.
não diria saia num primeiro momento, confronte. Por quê? Porque de repente você está lá para isso. Para chegar e falar assim, eu dei meu exemplo, eu já tive que fazer isso. Eu fui, assim que eu cheguei transferido em Recife, eu não tinha uma igreja em Recife que eu pastoreava. Eu fui para uma outra igreja. Falei, não, às vezes Deus quer que eu vá para algum lugar para ajudar, né? Mas assim que eu estava lá, depois de um tempo, eu fui informado que o pastor, a mulher do pastor não era, na verdade, esposa dele. Ela era esposa de um outro cara que ele pegou. E aí, tipo assim, a mulher traiu o marido com ele. E aí eles dois passaram a ficar juntos. E aí o casamento dela acabou e os dois eram juntados, vamos dizer assim. Aí eu, cara, não é possível. Aí eu comecei a observar que várias pessoas na liderança tinham o mesmo status. É interessante, né? Você tinha várias pessoas da liderança que tinham o mesmo problema. Não eram casados, eram ajuntados. Aí eu cheguei para o pastor, olha só, eu fui informado, tal coisa, não sei o que, não sei o que. Aí qual foi a resposta dele para mim? Me prove na Bíblia que Abraão era casado. Ele falou assim, me prove na Bíblia que Abraão era casado. Isso porque ele excluiu completamente o Novo Testamento da análise dele, mas tudo bem. Aí eu falei assim, pastor, então, se a conversa vai para esse lado, eu não tenho mais nada para falar com o senhor. Irmãos, você tem que reconhecer até quando é possível você dialogar com alguém. Se o cara já veio com essa, entendeu? Eu falei, não, esse cara não quer conversar. Ele quer se afirmar. Isso, ele quer se afirmar. Virei as costas e fui embora. Não tenham medo, irmãos, de confrontar o pecado da liderança. Eu estou falando, isso é insubmissão, isso é rebeldia. Não, irmãos, não é isso, não. Se você está vendo que a liderança está no caminho errado e ela precisa de ser confrontada e ninguém está fazendo isso, e você enxergou, talvez porque Deus levantou você, olha aqui, ó, isso aqui está errado, isso não está conforme as Escrituras. Mas você não vai confrontar o pecado de alguém motivado pela sua própria interpretação, pela sua própria ganância de poder ou sua própria visão de mundo. Você vai com as Escrituras. É por isso que essa passagem aqui, ela continua. A gente está lendo Mateus 18, né? O que acontece aqui? Um pouquinho mais para frente, ele continua, né? Se a gente for no... Deixa eu ver se dá tempo, né? Não dá tempo. Ele vai continuar aqui no verso 10, né? Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo que o maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando assim, olha só, olha o contexto do negócio. Você tem pessoas se achando maiores. Aí Jesus fala, ninguém é maior. Beleza. Aí ele vai, você tem que pensar que você é como essa criança aqui, que se humilha e que é dependente. Agora olha para os relacionamentos construídos que vocês estão submetendo. Acompanhe o raciocínio de Cristo. Olha, vocês estão submetendo a um relacionamento abusivo com certos líderes religiosos que se acham superiores. É melhor você se apartar desse relacionamento e sofrer o dano. Irmãos, tinha dano? Tinha dano. O cara está se apartando de uma ordem religiosa estabelecida que ministrava no templo. Jesus está falando assim, se aparta deles. É a mesma coisa que João Batista fez. Raça de víboras. Ou seja, ele foi contra o sistema. E Jesus está falando assim, você vai ter que ir contra o sistema. Então você vai sofrer prejuízo social, prejuízo político, prejuízo de relacionamento, porque você meio que se aparta da comunidade. Você não vai poder mais frequentar, talvez, a sinagoga da cidadezinha que você está. Por quê? Porque aquelas pessoas estão exercendo uma liderança abusiva sobre vocês. Isso. Aí Jesus continua, ele fala assim, olha, mas não se preocupe. Por quê? Porque o meu Pai, ele zela por você, porque você é um no meio de 99, né? Você é essa uma, né? Jesus está tentando dizer assim, ele se importa com você, que é um.
E aí ele emenda aqui na famosa passagem de Mateus 18, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Irmãos, olha só, aqui é o princípio geral de como você exerce disciplina na igreja. Só que Jesus está usando, tem um princípio aqui? Tem. Ele está usando isso aqui num contexto. Qual é o contexto? Do líder, cara. Do líder, daquele que se exalta. Quem é esse irmão que pecou contra ti? É o cara que se exalta. É o cara que está impondo um jugo. É o cara que está sendo pedra de tropeço no teu caminho, que você em algum momento vai ter que confrontar ele. Aí Jesus falou assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Não foi o caso aqui do exemplo que eu dei. Eu fui no pastor e ele não me ouviu. Ele não me ouviu. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Então ele fala assim, ó, tem uma gradação, né? Aqui no nosso grupo, eu estou exercendo uma liderança humana, carnal e opressiva. Um exemplo. Aí vem o Arthur e identificou isso. Aí ele me chama para conversar. Pô, Dantas, olha só, meu irmão. Eu acho que aquilo que você está fazendo não está bem conforme a palavra. Olha só, aquela tua postura prepotente está matando os irmãos. Aquela tua postura arrogante, né, está minando o coração dos irmãos. Olha, você nem permite você nem entra no reino dos céus, nem permite que os outros entrem, porque você está impondo julgos, você está impondo dogmas, você está impondo uma postura. Aí eu não ouvi ele. Aí ele vai fazer o quê? Caramba, não me ouviu. Vou chamar o Martins e o Machado. Aí volta os dois, né? Olha, irmão, a gente veio aqui, a gente conversou. Não sou só eu que acho isso. O Martins percebeu a mesma coisa. Irmão, você está indo para um caminho perigoso, tal. Não ouvi. Falo, não, que isso? Não, eu não ouço soldado, né? Cara, esse sub aqui, depois já tá o que quer saber, né? Esse Machado aqui temporário, né? É um civil vestido, né? Não sei o quê, pá. Vira as costas, não ouvi, né? Aí ele fala assim, ó. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Qual é o contexto aqui, irmãos? Ele está falando assim, conversei e não deu ponto. Pegou 2 ou 3 irmãos maduros, não deu ponto. Levou a congregação. Olha, a congregação, não queremos mais a sua liderança. Ela é opressora. Ela está matando a congregação. Ela não serve a Deus. Então, por que ele fala leve-o à igreja? Porque ele está dizendo assim, pô, se a igreja se negar a ser liderada, esse cara não tem mais o quê? Ele não tem mais poder. Ele não tem mais aquele poder religioso, dogmático que ele tinha. E aí ele fala assim, olha, porque tudo que vocês ligarem, isso aqui é a autoridade que ele tinha dado a Pedro em Mateus 16, ela agora é replicada aqui para quê? Para a congregação toda. Isso aqui é interessante, até em conversa com alguns irmãos católicos, né? Quando eles vão falar sobre o apostolado de Pedro, né? Eu tenho vários motivos para defender que Pedro não exerceu um apostolado em Roma. Né? Eu posso qualquer dia até falar sobre isso mais profundamente. Mas na própria carta de Pedro, comutada com a carta de Paulo a Timóteo, dá para ver que Pedro não estava em Roma, dentro das Escrituras. Mas não é nisso que eu quero tocar aqui, nesse ponto. Né? A questão, né, em que em Mateus 16, quando Cristo fala olhando para Pedro, né, eis que tu é pedra, e sobre essa pedra de que era a minha igreja, né, tem um contexto ali que é a afirmação de Pedro. Né? Em Mateus 16, Jesus começa a falar assim, olha, toda aquela passagem de Mateus 16 é sobre declaração. Porque Cristo fala assim, qual é a declaração dos homens? Aí fala, que você é Elias, que você é João Batista, que você é um dos profetas. Fala, qual é a declaração de vocês? Aí Pedro fala, que tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. Ok, então, sobre esta declaração de que eu sou o Cristo,
e eu sou filho de Deus, eu vou edificar minha igreja. Eu já ouvi duas interpretações que elas não fazem sentido no contexto. Uma que a pedra é Pedro e a outra que a pedra é Jesus. Nenhuma das duas encaixa aqui. Por quê? Porque toda a passagem é sobre declaração. O que os homens dizem que eu sou, o que vocês dizem que eu sou, e aí o que Pedro diz que eu sou. Então Pedro chegou no âmago daquilo que Cristo queria, a declaração. Qual é a declaração? Que ele é o Filho de Deus. E aí ele vira e fala assim, olha, aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Aí o católico vai falar assim, não, a pedra é ele e quem liga é ele. Só que 2 capítulos depois, Cristo fala a mesma coisa para quem? Para a igreja como um todo. Então esse argumento já não cabe aqui. Então ele está falando assim, olha, vocês têm a autoridade para discernir como grupo quem me serve e quem não me serve. Quando ele fala aqui, olha, quando vocês concordarem, que está falando assim, a congregação. Ok, somos eu e Martins sendo liderados pelo Arthur. E nós vemos que o Arthur está exercendo uma liderança abusiva. Se nós dois concordarmos sobre isso, né, em comunhão com o Espírito Santo, ele não tem mais autoridade sobre nós. E aqui ele continua e fala, por quê? Quando vocês estiverem deliberando sobre isso, quando 2 ou mais estiverem reunidos, deliberando sobre o que é de Deus e o que não é de Deus, eu estou aí com vocês. O que ele está dizendo aqui? Eu sempre falo isso, né? A gente usa essa passagem errado, né? Não, temos 2 aqui que podemos fazer um culto, porque quando 2 ou mais estiverem reunidos, ele está aqui para fazer o culto. Não é sobre culto que ele está falando aqui. É sobre o quê? Disciplina. Porque, na verdade, eu já falei isso várias vezes. Você pode estar sozinho no meio do deserto, gente. Deus está ali com você, não precisa ter 2. Pode ter um sozinho. Eu posso estar sozinho no meio do deserto, cultuando a Deus, louvando a Deus. Posso. Jonas fez isso no ventre do grande peixe, sozinho. Adorando a Deus e falando com Deus, e Deus ouviu ele. Elias fez isso sozinho no deserto. Deus se relacionou com ele sozinho no deserto, lá na caverna, lá no Monte Hermon. Não precisa ter 2 para você adorar a Deus. Mas aqui ele está falando que quando você vai exercer disciplina, sim, aí você precisa ter 2. Para quê? Para não ficar sob a interpretação daquele que é justamente o líder que está desviado de quem Deus é e do caráter dele, na hora de exercer a liderança fidedigna ao caráter de Deus. Até que eu consegui falar tudo o que eu queria. Vocês me compreenderam, irmãos, do que Jesus está tratando aqui? Compreenderam o que significa o exercício da disciplina e o exercício da liderança saudável? Vocês compreenderam a necessidade de, se você está debaixo do jugo de uma liderança abusiva, você se apartar dela? Não sejam acomodados. Eu conheço muito crente, muito cristão, que, essa igreja aqui, né, o cara prega prosperidade, o cara prega coaching, teologia do coaching, o cara prega umas heresias aqui, mas, não, tá tudo bem, eu conheço o pessoal daqui, né, todo mundo aqui é meu amigo, e a pessoa percebeu isso, ela não toma a iniciativa de ir lá confrontar a liderança, depois de confrontar a liderança sozinha, não deu ponto, chama 2, não deu ponto, leva a igreja, ela não faz isso, ela não faz toda a disciplina eclesiástica e permanece lá sob o jugo, pecando, reiteradamente pecando. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o coração dela está contristado, porque sabe que aquilo ali é errado, não toma iniciativa para mudar aquilo ali e se submete ao jugo de uma liderança abusiva. E nada muda. São pessoas acomodadas. Aí, a acomodação pode ser por vários motivos. Não tem coragem de confrontar, né? E o brasileiro tem muito isso. A gente vê isso pelas fichas CPO, CPG, né? Eu fui receber meu primeiro feedback de ficha de avaliação quando eu era major, quase tenente-coronel. Antes disso, nenhum chefe chegou para mim, sentou comigo e falou assim, vamos conversar sobre o seu desempenho no trabalho. Medo de confrontação. Medo de confrontação. A natureza do brasileiro já é meio assim. Então, dentro da igreja isso acontece. A gente não tem coragem de olhar no olho do líder e falar assim, me desculpe, pastor, mas eu acho que isso que o senhor falou está errado. Com base no que você está falando isso? Não, se o senhor puder me acompanhar aqui, vamos abrir a Bíblia aqui em Romanos. Né? O senhor pode... Ou então o senhor me explica, que talvez eu esteja entendendo errado. Né? E aí você está aberto, e o líder está aberto a ouvir.
né? Mas o orgulho às vezes não permite isso. Então a gente não gosta de confrontar, né? E então, por não gostar de confrontar, às vezes a gente não toma as iniciativas, ou às vezes simplesmente porque a gente está muito bem socialmente ali, não, já tem um ciclo de relacionamento, ou você está numa daquelas igrejas de evento, né? Não, lá na igreja tem um grupo de homens que luta jiu-jitsu, tem o grupo das mulheres, a gente faz um chá todo sábado à tarde e é muito legal, ou a gente tem evento, né? Tem uma galera do pedal, a gente pedala junto, né? Então você está num clube, você não está na igreja. Isso não é igreja. Se ela está apartada de Cristo, se ela está apartada de Deus, está apartada da sã doutrina. Então, essa palavra de hoje é mais para incentivar vocês a a tomarem as iniciativas necessárias para edificarem uma igreja saudável. Primeiro você tenta modificar a congregação onde você está. Mas se você chegou no último estágio e não houve mudança, irmão, você vai ficar lá? É isso que Jesus está falando. Você se aparta dele. Você se aparta. Ou você busca uma outra congregação, ou tem a coragem de começar você a discipular pessoas. E quem sabe dali não é uma semente para uma igreja. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? A respeito do jugo, né? Eu achei interessante que foi ontem mesmo, depois do culto, né? Aí eu conversando com uma irmã da igreja que eu estou congregando, aí ela, meu irmão, porque toda sexta tem um monte, né? Toda sexta tem um monte. Mas quando eu cheguei nessa igreja, eu pensei que esse monte era em detrimento de uma campanha que tinha em prol da família. Acabou essa campanha da família e continuou um monte. Então eu fiquei preocupado em relação a ritualístico, né? Então se tornou somente mais jugo. Na minha opinião, jugo. Quando Jesus fala, eu posso até esclarecer isso, quando Jesus fala para os discípulos, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. É justamente isso, é a doutrina dele, é o ensino dele. A gente também usa essa passagem de forma errada. A gente acha que Jesus está falando que ele vai levar os seus fardos, os seus problemas. Ele vai fazer isso também, mas não é o que está nessa passagem. Nessa passagem ele está confrontando a doutrina dos fariseus com a doutrina de João e a doutrina dele. Ele está fazendo uma comparação. Está falando assim, enquanto eles impõem um fardo pesado para você carregar, olha, para você ter um relacionamento com Deus, você tem que sacrificar no templo. Para você ter um relacionamento com Deus, você tem que andar de joelho, você tem que jejuar 5 vezes por semana, você tem que ir na igreja de segunda a segunda, você tem que fazer campanha de oração, você tem que ir no monte, você tem que ir isso, você tem que dar 90% do seu salário, você tem que dar... Aí Jesus está falando, olha, nada disso te leva a um relacionamento com Deus. Aprendei de mim. Ele fala assim, olha para mim, vê o que eu faço, e vê o que eu estou ensinando. E aí, você toma sobre você o meu jugo. A gente inverte, né? Jesus vai tomar o meu jugo sobre... Não, ele está falando assim, tome sobre você o meu jugo. Ou seja, aquilo que eu estou ensinando, você toma para você. Percebe que a gente é tão ruim em analisar a Escritura que a gente inverte completamente o senso dessa passagem. E Jesus fala assim, olha, aquilo que eu ensinei, você toma sobre você. Você não precisa de nada disso. Isso tudo é o quê? Religião morta, vazia, é dogmática. São dogmas que não levam a lugar nenhum. Deus quer de você o quê? Misericórdia. Por isso que ele fala lá, olha, vocês não entenderam quando ele fala aprendei, que significa misericórdia, quero e não sacrifícios. Né? Mais vale você ter misericórdia, você agir com piedade, você agir com bondade, do que você sacrificar, do que você fazer. Tudo isso não vai te levar a um relacionamento com Deus. E é pesado. É isso que Jesus está falando. Olha, o jugo dos fariseus é um jugo pesado. O jugo de umas... vamos falar. O jugo do catolicismo, por exemplo, ele é pesado. Por quê? Porque ele exige uma série de posturas dogmáticas que às vezes são difíceis de seguir. Tem pessoas que conseguem passar por isso, tem pessoas que não, elas são mortas no processo. Algumas igrejas evangélicas também fazem isso.
impõe uma dogmática pesada. Algumas vertentes evangélicas fazem isso também. Olha, para você ser considerado de Deus, tem aqui um checklist que você tem que seguir. Olha, tem que ir no monte, tem que ter um ministério dentro das crianças, não sei o que, senão não está valendo. Né? Olha, você tem que jejuar não sei quantas vezes por dia. Olha, tem que dar não sei quanto do seu salário. Tem que isso, tem aquilo. Aí tem toda uma lista, aquilo ali. E você, cara, eu não consigo cumprir. Por que não consegue mesmo? Porque você é um ser humano. E às vezes não é o que Deus quer de você. Às vezes, eu lembro que eu estava aconselhando um casal, até o cara da minha turma, a mulher falando assim, eu quero servir a igreja, mas porque eu e ele só temos, não somos casados na igreja, nós somos casados no civil. Eles não deixam. A igreja tinha uma dogmática, né? Aí, mas o que me chamou a atenção na fala dela foi o seguinte, não foi essa questão da proibição, porque não era casado na igreja, era só no civil, alguma coisa do tipo. Aí, o que me chamou a atenção foi o seguinte, mas por que você acha que você só serve a Deus se você for de um ministério eclesiástico? Porque ela queria trabalhar com criança. Eu falei assim, mas tem tanto orfanato por aí que você pode ir lá, se doar para aquelas crianças, porque tem que ser dentro da estrutura eclesiástica. Tinham colocado na cabeça dela que ela consegue servir a Deus dentro da estrutura religiosa. Irmãos, sejam submissos aos seus líderes. A Bíblia diz isso. Honrem aqueles que entre vós exercem a primazia, servindo, não impondo uma dogmática tirânica. A gente tem que ter esse discernimento, né? Liderança existe, é para ser respeitada, mas aquela que está caminhando com Deus. Você olha e fala assim, caramba, aquele ali é Jesus Cristo. Fora isso, irmãos, fuja. É isso que Jesus está falando. Fuja. Fuja o mais rápido possível, porque senão é você que está sendo condenado junto com esse processo. Amém?